E aí, pessoal, bem-vindos a esta análise detalhada do dia 1 da academia Zero to Hero. Sabe aquela velha ideia de que o mercado é só questão de sorte? Esquece. A gente está falando de um ecossistema estritamente matemático. Entender essa mecânica é, sem dúvida, o requisito número 1 para quem busca um lucro sistemático. Então, bora desconstruir de vez os dados por trás das plataformas de intercâmbio de apostas, as famosas exchanges. Para organizar nossa análise, a gente vai passar por 4 pilares super diretos. Primeiro, o teorema. Segundo, a praxis. Terceiro, o laboratório. E para fechar, o mindset. Beleza, vamos direto ao ponto com a nossa primeira parte, o teorema, focando na diferença estrutural. Olha só que fascinante essa simetria. De um lado, a gente tem a casa de apostas tradicional, o famoso bookmaker. Ela atua invariavelmente como a contraparte da operação. Ou seja, se quem opera lucra, a casa toma prejuízo. É o baita conflito de interesses. Agora, do outro lado, o modelo exchange traz um paradigma totalmente livre. É um mercado de pessoa para pessoa, o peer-to-peer. A plataforma está lá puramente como infraestrutura, cobrando só uma comissãozinha e pronto. O sucesso da operação não é uma ameaça para o caixa da corretora, de jeito nenhum. E é exatamente aí que entra um conceito super curioso chamado gubbing. Basicamente, é quando rola aquela restrição punitiva ou até um banimento sumário mesmo de contas que ousam ser lucrativas. Essa é uma falha exclusiva das casas tradicionais, porque elas simplesmente não toleram a eficiência. Já no ambiente exchange, bom, isso é matematicamente impossível. Como a receita deles deriva do volume de operações, quem é lucrativo acaba sendo o cliente mais valioso de todos. Ironicamente, o sistema recompensa quem ganha. Agora a gente entra na segunda parte, a praxis, a matemática do lucro. A gente precisa ter em mente que o lucro líquido numa operação a favor, o famoso back, segue uma equação cravada. O capital inicial, que é a stake, é multiplicado pelas odds menos 1. O resultado disso a gente multiplica por 1, menos o percentual da comissão. Pode até soar como um bicho de 7 cabeças, mas essa fórmula é genial porque tira qualquer ambiguidade da jogada. Ela garante uma precisão absoluta antes mesmo de colocar um único centavo em risco. Desconstruindo essas variáveis, a gente esbarra em 3 chaves técnicas essenciais. Primeiro, a stake, que representa o capital exato que está sendo injetado. Depois, a liability, que nada mais é do que a responsabilidade financeira real que se assume ao fazer um lay, que é quando a gente atua como a própria casa de apostas. E por fim, a comissão, que é a taxa da plataforma cobrada estritamente em cima do lucro líquido final. Vamos trazer isso para o mundo real com um jogaço tipo Juventus contra Inter de Milão. Imagina uma odd a favor em 2,10 com 5% de comissão. Passo 1. As 100 libras investidas são multiplicadas pelo excedente da odd, resultando em 110 libras de lucro bruto potencial. Passo 2. A gente aplica os 5% sobre esse valor, o que gera um débito exato de 5 libras e 50 pence. Passo 3. A liquidação matemática final transfere o saldo restante direto para o caixa. 104 libras e 50 pence. Cara, esse número não é um palpite vago ou uma esperança de torcedor. É a representação imutável da verdade do mercado. Nenhum centavo a mais, nenhum a menos. Quando a gente aplica a matemática com esse rigor, a clareza simplesmente engole o caos emocional. O que nos leva à nossa terceira parte, o laboratório. Ação e liquidez. A partir daqui, a ideia é mergulhar de cabeça nos dados reais. O exercício prático é o seguinte: abrir uma exchange legítima, tipo a Betfair ou a Betflag, escolher um jogo de uma liga gigante como a Premier League e observar o Order Book, o livro de ordens, por 30 minutos ininterruptos. O grande lance é focar exclusivamente no comportamento dos números enquanto o novo capital entra. É impressionante notar como o volume de liquidez vai moldando os preços de forma quase mecânica. E o fenômeno mais legal de observar nisso tudo é o famoso spread. Basicamente, é aquele espacinho numérico exato que separa as cotações de compra e de venda. A regra de ouro é que esse spread vai colapsando, ele se estreita precisamente nos pontos de máxima liquidez. Então fica a dica, um spread largo é sinal vermelho de ineficiência e risco. Já um spread bem apertadinho revela uma zona operacional altamente precisa e segura. Finalmente, chegamos à quarta e última parte do nosso mergulho, o mindset. A hora que a matemática precisa falar mais alto que a emoção. Tem uma máxima que separa perfeitamente os profissionais dos amadores. O mercado é uma máquina amoral. Ele não possui opiniões ou times do coração. Ele só tem preços. Enquanto quem aposta por lazer acaba cegado pelo emblema na camisa, quem opera de forma profissional caça a ineficiência estatística. A liquidez é quem dita o caminho e o operador experiente simplesmente segue os dados.
É super simples, a matemática não tem batimentos cardíacos, e o processo de tomada de decisão também não deveria ter. Se o pulso acelera diante de uma exposição, o diagnóstico é óbvio. O dimensionamento do capital está errado e quebrou os limites do risco. O trading autêntico exige uma leitura fria, silenciosa e completamente distanciada de todo aquele caos emocional que acontece dentro de campo. Para fechar nossa imersão de hoje, pensa que a liquidez abundante age exatamente como um paraquedas, permitindo a entrada e saída calculada do mercado. Isso deixa uma reflexão super fundamental no ar. Se a gente não tem volume financeiro adequado para sustentar os preços, estaremos falando de trading profissional fundamentado em cálculos ou de apenas mais um exercício disfarçado de aposta cega? Fica aí essa provocação para a gente pensar. Até a próxima.